Boa noite, pessoal. Meu nome é José Dantas e eu queria trazer aqui mais um vídeo. Primeiramente, eu queria dizer que eu não sou nenhum cientista político, nem político, não sou nenhum teólogo, ainda que tenha feito 3 anos de teologia, não tenho diploma, né? Não sou nenhum historiador, também não sou nenhum cientista, né? Mas eu tenho opinião e as coisas estão aí muito claras. Só não vê quem não quer. Eu queria colocar o título desse vídeo de O Lixo que Veio da Europa, né? Bom, vamos retroceder para a Idade Média. Na Idade Média, a monarquia, junto com a Igreja Romana, ela enganava e oprimia o povo. Qualquer pessoa que fosse contra ou a monarquia ou a Igreja Romana, certamente morreria. Pela monarquia, não existia uma lei, né, que limitasse o poder do rei. O rei era absoluto. O que ele falava, né, estava falado. A única autoridade que tinha para ir contra o rei era a igreja, né, a igreja romana, né, que usava dos seus fiéis para como carta na manga para supor assim, fazer política nos países. E ninguém questionava a Igreja Romana, porque a autoridade da Igreja Romana não tinha Constituição, como também não tinha Constituição também o rei, não existia a lei, como também não existia para a Igreja Romana. A única coisa que poderia, no caso, contrapor a Igreja Romana seria a Bíblia, a Palavra de Deus. Mas a Bíblia, só quem interpretava era a Igreja Romana. A Igreja Romana interpretava a bel prazer, baseado no fato que Pedro foi o primeiro Papa, né? A partir daí, tudo era permitido. Até hoje, eu encontro pessoas na internet, né, que diz abertamente, claramente, que a Bíblia é da Igreja Romana, que a Igreja é maior que a Bíblia. Então naquela época, o poder da Igreja Romana era inquestionável. Lógico, quem fosse contra ela seria torrado na fogueira. E muitos foram torrados na fogueira. Muitos santos de Deus queimaram na fogueira, né? Como a Bíblia fala que, né, ela se levantaria contra seus santos e o mataria, né? Isso aconteceu e até hoje acontece, né? Ou vai acontecer. Pois bem, o que aconteceu foi o seguinte, lógico, esse sistema que foi estabelecido que não era o original, que o sistema original era as igrejas eram autônomas, né? Até morrer também por causa disso também, por não ter por ir contra o Império Romano. E depois a igreja passou a anexar-se ao Estado, né? Fazendo um império, né? Um reino, né? Na Europa, né? Cuja base era a própria igreja romana, que depois, né, veio a se perverter, veio a se corromper e usurpou o cristianismo. Consequentemente, houve o que? Opressão, ditadura, miséria, né? E mortes. Só que existiram os reformadores. Essas pessoas que se atreveram, né, baseado na palavra de Deus,
na Bíblia, que no caso a Bíblia era a própria igreja, ela que decidia o que era certo e o que é errado, arbitrariamente, e acabou, quem negasse isso morreria, mas alguns homens tiveram a coragem de enfrentar ela. Juntando esses homens que tiveram a coragem até de morrer, né? Juntando já um povo oprimido, escravizado, miserável, que começou a fazer revoluções, foi o que aconteceu em toda a Europa. Então, Martinho Lutero foi o primeiro reformador, né, que não morreu e que conseguiu impor, junto com o Estado alemão, vamos dizer assim, a cisão da Europa, né, com a Igreja Romana. Né? Houve primeiramente a cisão em 1115 da Igreja Ortodoxa com a Igreja Romana, e depois, em 1517, houve a cisão da Europa com a Igreja Romana. Né? Então a Europa se dividiu em Europa protestante e Europa católica romana. Bom, o Brasil teve essa infeliz sorte de ser colonizado por esse lixo que veio da Europa, né? E que até hoje nós sofremos por causa disso, né? Sofremos porque a Igreja Romana continuou a influenciar no Brasil e em toda a América Latina, né? O nosso padrão moral do Brasil se baseia no padrão católico romano, que já foi o caos da Europa. Né? Nós herdamos isso. Não é à toa que toda a América Latina ela tem baixo padrão moral. Então, o reflexo da nossa política é reflexo disso. Né? Reflexo disso. Desse baixo padrão moral. Nós herdamos da Igreja Católica Romana. Então, a solução do Brasil é a mesma solução que foi da Idade Média. É a mesma solução. É a mesma solução que foi na época de Jesus Cristo. Nosso povo só vai ser liberto quando se voltar para Deus. Quando se voltar para a Bíblia, a sua palavra. Quando o povo se arrepender dos seus pecados. Enquanto isso não acontecer, nós vamos ser massacrados por essa cultura marxista, essa cultura gramsciana, essa cultura globalista, anticristã. Porque toda essa guerra é uma guerra cultural. Toda essa guerra é uma guerra contra o cristianismo. Não adianta eleger Bolsonaro. Não adianta colocar os militares no poder, que para mim seria melhor. Não adianta. Se o povo não realmente haver uma reciclagem, o povo não entender que a Bíblia é a palavra de Deus, como os países protestantes, toda aquela opressão que havia na Idade Média, ela foi quebrada com a reforma protestante. Foi quebrada. Os países voltaram a ter a democracia, a livre expressão, né, a liberdade. Tudo isso veio com o protestantismo. Tudo isso veio com o verdadeiro cristianismo. E o verdadeiro cristianismo não foi a Igreja Romana. Muito pelo contrário. A Igreja Romana é contra a Bíblia. Ela queimou muitas Bíblias, porque ela quer ter autoridade absoluta sobre as pessoas.
sobre os povos. Ela se sente dona do mundo, até hoje. E ela quer impor isso. Quem financia todo esse caos é a Igreja Romana. Porque ela quer vir como a salvadora. Ela instruir tudo, até o próprio cristianismo, ela vai vir como a salvadora. É tempo de nós despertarmos. É tempo de nós acordarmos. É tempo de nós buscarmos a Deus. Cremos em Deus. Cremos no Evangelho. Buscar sua palavra. Seu conhecimento. Só assim nós vamos nos salvar. Não só da Igreja Romana, mas também das mentiras do diabo, que quer destruir e levar-nos para o inferno. Como eu falei no vídeo passado, isso aqui é apenas uma etapa, apenas um teste, para ver quem é quem. Né? Quem realmente é uma verdade, quem realmente é desonesto, quem realmente é uma mentira, quem realmente adora o diabo. Porque se você não adora a Deus, você está adorando a mentira, porque ele é verdadeiro, eternamente verdadeiro, sempre verdadeiro. Então não adianta nós darmos uma de arrogantes, de sabedores, de espertos, né, se nós realmente não tivermos a humildade de reconhecer o Criador, o Salvador, o Juiz da Terra. Tá certo? Muito obrigado. Boa noite.